Salve, my man! O corte que tá vindo aí é só um pedacinho do Zona Neutra ao vivo de toda segunda-feira. Já se inscreve aí com a gente pra não perder nada sobre futebol americano. Você tem que parar de arrumar essas confusão, velho. Aí, ó. QB. O que tá acontecendo? Bom, pessoal, não temos tantas questões aí acontecendo com relação a quarterbacks, tá? Mas a gente tem algumas novelas de sempre e temos algumas novas aqui. Inclusive a primeira que eu proponho aqui para os senhores falarem um pouco é algo que poderia estar num outro quadro que falaremos mais pra frente, que é sobre os lesionados, né? Porque vamos falar da disputa do Falcons, cara, entre Tua Tagovailoa e Penix Jr. Cara, o que acontece por enquanto, né? A competição dos QBs está teoricamente suspensa por enquanto, segundo o Stefanski, tá? Porque ele fala que ela não começa enquanto os dois não estiverem em igualdade física. Eu não sei. Não vai acontecer nunca. Eu acho que os dois estão machucados, pra mim é igualdade física isso. Exato. Enfim. E na prática, realmente o Tua tá liderando os treinos, afinal de contas o Penix ainda não voltou, né? Nossa senhora. O Penix não tá de pé ainda para esse treinamento. Eu acho que vale a pena a gente levar em consideração que quando a gente fala em disponibilidade de ambos os atletas, o Tua ele tem uma série de lesões que foram recorrentes na carreira, mas ele terminou o ano passado saudável. Justo. Ele tá pronto para jogar. A grande questão é o seguinte, quando é que vai acontecer, né? Toca no verde. Quando é que acontecerá a próxima lesão do Tua? Se ela acontecerá. Já no caso do Penix, ele está vindo de uma lesão de joelho. Então ele está em recuperação. Ele está, no caso, machucado agora. E o Tua não. O grande detalhe é que o Penix tá com a cabeça boa. Pô, não, ficou muito ruim, mas cara, eu quase tirei essa disputa, cara, porque não ia ter como. Não, mas o Penix, o Michael, está com a cabeça boa, o que é ruim. Porque precisava de uma chacoalhada ali pro Penix evoluir o seu futebol americano. Em compensação, o Tua está com o corpo bom. Mas existe o medo de lesão na cabeça dele. Sim. Dito isso, o Tua está bem, dentro do possível. O Falcons trouxe ele exatamente para competir pelo QB1. É um quarterback que teve um salário extraordinário, então foi colocado, mesmo que talvez indevidamente, numa prateleira alta de quarterback. E agora veio a preço de banana pro Falcons para vai lá, treina. Vamos ver o que está acontecendo. Então é evidente que ele vai muito bem. Melhor do que o Penix. Ele tá pelo mínimo da liga? Tá pelo mínimo da liga porque o Dolphins paga o resto. O Dead Cap, o Dead Money tá lá no Dolphins. E é um ponto legal também lembrar que a gente vai falar aqui de uma discussão de treinamentos, né? Eles estão treinando. Gente, a gente tá na fase de OTA, né? Que são os treinamentos voluntários. Então a gente tem alguns treinamentos que vão ser agora mandatórios, mas quem tá treinando basicamente são jogadores que estão lá, né? A fim de treinar, e cada time pode realizar até 10 OTAs aí nesse período. Então, assim, são fases diferentes. Tem time que já está um pouquinho mais para frente, tem time que está um pouquinho mais para trás. E nesses OTAs agora não tem impacto ainda, não tem porradaria. No máximo, os jogadores usam o capacete, mas não usam os pads. Então, assim, a gente começa a ver muita questão de relação a aquele wide receiver que foi draftado, tá indo bem, aquele jogador que não esperava... Sim, basicamente sem marcação, né? Exatamente, basicamente sem marcação. Então, assim, não dá pra gente esperar que, tipo, as notícias que estão acontecendo agora se cravarão na pedra pra temporada. Então, Perfeito. aquele cara que tá indo bem agora não quer dizer que ele vai começar a temporada Sobre jogando. as OTAs, eu trouxe bastante coisa há 2 programas atrás, há 3 programas atrás, e um dos pontos é linha ofensiva e linha defensiva é piada. Porque eles não usam pad e acabou. Eles não têm nem pegada, eles não têm onde segurar. E outra, vamos dizer que estão jogando a full, porque querem cravar seu spot no elenco. Ninguém toca no quarterback, tá maluco? O primeiro cara que dá um empurrão no quarterback, não encostar, porque encostar é o sec, né? Mas que dá um empurrão no quarterback já vai dar merda. É o quarterback. Então o Tua tá na situação perfeita. O training camp, o Tua é o monstro de training camp. Total. Esse é o monstro de training camp. Ninguém pode bater em mim? Não. Ninguém pode bater em mim? Não. Agora tem todo o tempo do mundo e a precisão que Deus me deu. Mas, na bola. mas vamos lá, né? Considerando que ambos saudáveis, eu acho que o Tua tá numa prateleira superior, né? Sim. É que o Penix vai ter que... Ele tá em evolução ainda, né? Apesar de que ele precisa atingir a nota 1 para poder começar a evoluir. Mas, enfim, ele está em evolução. Ele é um quarterback que foi dado 8 nele há 2, 3 anos atrás. Então, ele precisa continuar evoluindo. O Tua não. O Tua já recebeu o contrato, vem lá em cima. Então, o Tua dando um downgrade, o Penix tem que evoluir para eles estarem na mesma prateleira. Para aí, sim, o Falcons ter uma decisão. Só que quem tá lá no Falcons agora é o Stefanski, que já é um cara puta famoso. Só que ele veio de um, entre aspas não, ele veio de um fracasso agora no Browns. Sim. E vindo desse fracasso, ele precisa ganhar logo. Ou seja, ele não vai ter a cabeça de pera. Me vale a pena começar mais devagar com o Penix, para que ele evolua e eu tenha um quarterback possivelmente do futuro. Ele quer ganhar agora. E comprometimento zero com o Penix, né? Com a escolha na 8. Exato. Então, é muito provável que em um grau de ambos nota 6, só que um é 6.01, um é 6.02, é o 6.02 que vai pro jogo. E é muito provável que o Tua não regrida tanto ao ponto do Penix conseguir chegar nele. Então,
Vou cravar agora, se não tiverem lesões extras, quem começa jogando na semana 1 por obviedade é o Tua. Zuma, mais uma palavrinha pra gente passar pro próximo? Rapidamente, só lembrando, cara, que quem terminou a temporada olhando aquele Miami Dolphins melancólico, com o Tua indo pro banco, né? Ele não foi nem pro segundo, ele não foi nem reserva, ele foi colocado como terceiro quarterback do banco, né? Desculpa, do time. Mas vamos lembrar que em 2023 ele liderou a NFL com 4.600 jardas aéreas. E em 2025 ele liderou a NFL com um percentual de passes completos, 72% passes completos. O que aconteceu em 2024, desculpa. Em 2024 é que ele teve mais uma concussão e ficou fora de boa parte dos jogos. Então, quando a gente olha números do Tua, 2023, 2024, há um desenvolvimento muito nítido, né? Ele chegou em determinado momento da temporada, lá no primeiro terço da temporada, em ser discutido como MVP. O ponto é, 2025 foi medonho. E já, como o Neymar falou, cara, a gente não tem nada do Penix Jr. Nada. A gente teve uma temporada muito ruim ano passado, com lesão, então, inclusive, Las Vegas coloca a Tua como o grande favorito para começar o ano, e eu acredito que é o que vai acontecer. Perfeito. Bom, vamos passar pro próximo nome aqui, mas antes disso, eu quero agradecer... Calma, o Neymar quer complementar. Tem um negócio na cabeça, não, eu só quero que saia, eu tô tentando tirar, eu consegui tirar uma parte, mas não deu pra tirar tudo ainda. Vocês conhecem meu amigo Eder Apple? Eu achei que você ia tirar o Penix, ia ser complicado, não consegui Não, tirar mas é o Penix que trouxe essa conversa, é o Penix e é onde ele normalmente joga, no Falcons. Certo. Meu amigo Eder Apple, eu vou conseguir ficar só nisso. Eu descobri esse final de semana que ele tem trifobia, ou algo parecido com isso é o nome. Presta atenção, é aquela câmera de montanha. Consegue mandar pra aquela de montanha? Consigo. Ele tem fobia de buracos. Buracos. Vamos seguir pra eu não precisar comentar mais nada. É isso aí. Acho melhor. Mas antes da gente seguir pro próximo nome, vamos primeiro aqui agradecer o João Marcelo Pinto, que enviou 5 assinaturas. Obrigado, João! Mostramos! João Marcelo Pinto! Tcharam! E também aí é o Ian que fez um superchat falando: Obrigado, Ian! boa, senhores, a única coisa boa hoje, japonesa, é o sake. É isso aí, Ian Shelby. É isso aí. Sigamos então para o próximo nome. O próximo nome aqui que temos para discutir rapidamente é o cara que é Aaron Rodgers. Já que você falou de Eder Apple, falemos de Aaron Rodgers. Né? A tour da despedida, The Last Dance. Né? O Rodgers voltou aos Steelers, então, e com uma novela menor que a do ano passado, né? Apesar de ter tido novela, assinou 25 milha para jogar mais um aninho e já declarou que será sua última temporada na NFL. Ele surpreendeu, por enquanto, até aparecendo cedo nos OTAs voluntários. Né? No ano passado ele só apareceu no minicamp obrigatório. Né? E o Mike McCarthy, que agora está no comando dos Steelers, né? Os dois, né, o McCarthy e o Aaron Rodgers, já ganharam um Super Bowl juntos. O Rodgers carregou o McCarthy, né? Não vamos entrar nesse mérito. Não vamos entrar nesse mérito. Mas a questão que eu levo para vocês é o que esperar não só de Rodgers, mas de Rodgers no Steelers. Deixa eu chegar nesse ponto eventualmente. O Rodgers é um top 5 quarterback na história, quase indiscutivelmente. Top 10, indiscutivelmente. Até por número de MVPs, ele é o segundo quarterback com mais MVPs na história da NFL. Só atrás do Peyton Manning, por enquanto. Quer dizer, por enquanto não, ele não vai passar, né? Não tem como. Os últimos anos do Rodgers, não vou falar 1, nem 2, nem 3, os últimos anos do Rodgers foram melancólicos. O último ano do Rodgers no Packers já não foi lá essas coisas, tanto que o Packers aceitou ir pra frente e começar com o Love. Depois disso, o Rodgers foi só um fracasso. Então, pra você que nos assiste, que talvez veja 1, 2, 3 anos da NFL, a galera fala do Rodgers e é uma vergonha. Deveria ter parado lá atrás, deveria, pra carreira dele, pro brilho, pra ele ser indiscutivelmente um top 5 da história, ele deveria ter parado no último ano dele de Green Bay, é isso aí. Mas ele preferiu continuar jogando, ele preferiu ganhar seus pilhas, ele preferiu continuar fazendo o que ele tá fazendo, e é isso aí. Ano passado, foi dado um time pra ele, que era pra ter corrido muito mais com a bola, ter protegido muito bem, blá, 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 e o Steelers fez o que o Steelers sempre faz, que é terminar positivo nos últimos 19 anos e, cara, não servir pra muita coisa. Com a defesa mais cara da liga, com uma boa defesa, etc, etc, etc. Eis que foi draftado o Howard, que talvez seria o novo substituto dele para ficar um tempo atrás do Rodgers, ficou ano passado, e esse ano, pelo jeito, vai ficar de novo. E o outro QB que eles pegaram esse ano, pelo jeito, tá na frente do Howard já, também não vou entrar nesse mérito. Eis que o Rodgers vem, tô olhando pela visão do Rodgers e da visão como um todo. Vem pro último ano, ele aceita jogar esse último ano. Eu imaginei que isso realmente ia acontecer. Com o Mike McCarthy, que é um cara que ele já tem experiência. É diferente, percebam que a hora que ele vai pro Jets com um head coach novo, o Rodgers é uma figura muito grande. Primeiro que ele é o quarterback, segundo que ele é um gênio, por onde ele passou todos falam que ele é um gênio, extremamente competitivo, lembra tudo, decora tudo, joga que é um animal, enfim. Então ele é um nome muito forte em qualquer time que ele foi. Só que ele perdendo o brilho esses últimos 2, 3 anos dele diminuindo, o nome Rodgers é muito forte, mas ninguém mais espera que ele seja o MVP da liga esse ano. Não. Só quer que conduza os Steelers bem. Dito isso, ele passou sempre por técnicos novos, head coach novos, offensive coach novos e muito possivelmente,
ensinou coisas para esses offensive coaches, para esses head coaches. Ele é uma máquina, ele tá na NFL há muito tempo, além de ser um gênio. Então isso foi acontecendo ao ponto que, para essa última dança, para ele tomar essa decisão, ele tem um head coach ao qual, galera, o Mike McCarthy ele pode achar que ele é um monstro. Só ele e a mãe dele vão achar. Mas ele pode achar que ele é um monstro. Ele ganhou um Super Bowl lá pelo Packers. Galera, é o Zagallo na Copa de 70 com o Pelé jogando infinito, meu brother. O Zagallo, ele pode achar que ele foi um cavalo de um técnico na seleção de 70. Ele sabe que ele foi carregado pelo Pelé e pelo esquadrão. Em 70 tinha um esquadrão, mas ele sabe que o mérito não é todo dele. Ele pode contar pros netos e contar na biografia dele que, porra, aqui eu fiz uma jogada, aqui eu ensaiei isso aqui, que se foda, bota o Pelé e o esquadrão em campo, ele atropela. O Mike McCarthy sabe disso daquele time campeão com o Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers carregou aquele time, era excelente, era excepcional. Sabendo disso, e o Rodgers sendo um gênio, o Rodgers sabendo que o McCarthy sabe disso, é excelente pra ele fazer mais um ano no Steelers, onde o McCarthy chega e tipo assim, pelo amor de Deus, me salvem. Eu fiz meu currículo aqui no Cloud, chorei na entrevista pra virar head coach do Steelers, deu certo. Eu preciso ir bem. O que é ir bem? O Steelers está 19 temporadas sendo positivo todo ano. Não pode ser eu a quebrar essa sequência. Eu preciso ir bem. Então o Rodgers lá, ele ganha muita proteção. Ponto. Vou pro outro aspecto. O Rodgers, ano passado, foi o quarterback que lançava a bola, o quarterback com menos pressão. Lembra que eu trouxe um dado sobre o OL? Que a OL do Steelers foi a melhor da NFL com relação à pressão e o quarterback conseguiu lançar em precisão. Sim, era o Rodgers. O mérito não é da OL do Steelers. Um pouco vai estar lá, porque é um combo das duas coisas. Mas é o Rodgers que passa muito rápido, que consegue sentir a pressão, etc, etc, etc. Para esse ano, foi melhorado a OL, foi melhorado algumas peças. Foi trago wide receivers, tem Pittman de wide receiver 1, Metcalf de wide receiver 2. E ainda tem outras peças, Roman Wilson pode começar a jogar, foi trazido... Ah, Monteiro, tá já na cabeça o trazido. Segunda, que chegou agora há pouco. Acertou na segunda. Foi trazido outras peças, a defesa finalmente, eventualmente, tem que funcionar. Existe um mundo onde o Steelers realmente tem uma baita de uma evolução no último ano do Rodgers. Dito isso tudo, é necessário que o Rodgers termine com um ano bom. Não o ano passado. Ano passado ele teve alguns númerozinhos, mas o Steelers termine com um ano bom. Ano passado era para ser um run first offense. Esse ano eles vão vir para isso, teoricamente. Vamos ver se o Washington consegue ser o sexto homem, mas consegue ser útil pro Rodgers. O Rodgers começou a passar mais a bola para ele no ano passado, que esse ano seja mais ainda. Então, enfim, acredito eu que seja o último ano do Rodgers por obviedade e que ele vai fazer o possível e o impossível para ser um excelente ano dele. Se eu tiver que dar previsão, não vai acontecer. Eu acho que o Steelers evolui em alguns pontos, dá o ponto da torcida ficar feliz. Não sei se o Rodgers termina saudável, tomara que aconteça. E vai ser uma transição. Eu acredito que vai ser uma transição de time e não vai ser muito saudável. 3.300 jardas, 24 touchdowns, 7 interceptações, rating de percentual de passes completos 65%. Números do Rodgers em 2025, Neymar. Eu acho que não vai muito além, 2026. 4 mil jardas, talvez? Isso aí deve dar um rating de seus 90, né? Cara, o rating só por curiosidade, o rating do média histórica do Rodgers é 102.2, é o primeiro da história da NFL, tá? Ele fica brigando com o Lamar. Isso. Agora, o ponto é o seguinte, cara. Será que Michael Pittman e o Jeremy Bernard, que foi uma escolha de segunda rodada do Steelers, são suficientes em questão de alvos para melhorar esse jogo do Rodgers? Porque a gente sabe que esse jogo ele não vai ter muito mais do que isso. Porque ele não é o cara mais desses passes tão profundos, ele não tem mais tanto tempo. Ele passa rápido pros lados e é isso. Porque ele não tem tempo. Isso, exatamente. E aí, será que o Pittman e o Jeremy Bernard são suficientes para aumentar essa quantidade de alvos e talvez fazer um jogo mais rápido? Sabe como virar água pro vinho pro Steelers? E a peça fundamental de tudo isso é o Michael Pittman. O Michael Pittman é um Puka Nacua Tríplice Crown que ainda não aconteceu. Ele é um cara muito do time, fica na dele, cara energético, o primeiro a chegar, o último a sair, ele bloqueia bem para jogo corrido. Os Steelers precisavam ter feito jogo corrido ano passado, não conseguiu fazer. Então esse ano isso tem que acontecer, mas o Michael Pittman tem que influenciar o DK Metcalf. O DK Metcalf parar de ser esse brigão, porque porte físico tem, e o DK Metcalf ser uma máquina bloqueando pro jogo corrido. Se ambos viram uma máquina bloqueando pro jogo corrido, a OL vai estar melhor. O Rodgers é um gênio, todo mundo sabe, isso aí é inegável e não tem como tirar dele. O Washington, Darnell Washington, recebeu um contrataço, vai estar em campo o tempo todo, já é uma máquina bloqueando. E o jogo corrido entra ao ponto do Steelers ser um dos melhores times, se não o melhor time da NFL correndo com a bola. Cara, aí o Rodgers vai deitar. O Rodgers vai deitar. Tava tentando achar aqui um videozinho, achei agora, pra entender quem era o personagem, que eu não me lembrava, mas me lembrei que o Keenan Williams, quando ainda estava no Jets, né? Ele foi perguntado pra ele alguma coisa, falaram pra ele numa entrevista, numa coletiva, que o Rodgers... O defensive tackle do Jets, hoje no Dallas Cowboys, um dos melhores da liga. Exatamente. E daí ele tava nessa coletiva, que alguém perguntou, falou alguma coisa a respeito de que o Aaron Rodgers estava há 20 anos na NFL. Cara, a expressão dele faz 20 anos? Não, tem alguma coisa errada nisso. Eu tenho 22? 20 anos? Não. Aquele menino que nós draftamos agora aqui, é o Brandon Allen, né? Não tem 20 anos. É isso aí. Ele falou, tem. Ele, damn. É. Damn. É isso aí. Enfim, se o Rodgers
tirar todo o protagonismo dele, entrega para os outros, e o Rodgers precisa ser só um comandante, ainda com a cabeça que ele tem, com a precisão de passe, o Steelers pode ir muito longe. Mas isso é necessariamente passando pelo Pittman e pelo Metcalf. Beleza, vou acelerar vocês, agora chega. Precisamos mais um nome aqui ainda e mais uma discussão, porque senão a gente não vence esse bloco, que já passamos esse bloco. Eu tinha programado 15 minutos, já passamos 3 minutos. Vamos lá. Deshaun Watson de volta no Browns. Delícia. O Cleveland quer o Watson como titular em 26? O Cleveland não, né? O owner, né? É a mesma coisa. Um QB que não joga desde 24 e foi péssimo da última vez que ele entrou em campo, né? A lógica deles é que o contrato de 230 milha vence após essa temporada e o time quer tentar aproveitar algo antes de encerrar esse capítulo. Que baita ideia. Eles têm lá o Shadow Sanders, tem o Dylan Gabriel, né? E o Monken, por enquanto, tá rodando os 3. E aí? Quer falar, Zumo? Quer que eu fale? Cara, eu não tenho muito o que falar deixar o Watson, a não ser lamentar, cara. Por mim, obviamente que eu não tenho... Quem sou eu, né? Nessa escala de importância aqui pro Cleveland Browns ou pro torcedor do Cleveland Browns. Mas se eu fosse um torcedor do Cleveland Browns, e assim, já torço pra um time que tem seus problemas, né? Então acho que tem um lugar de fala pra citar isso. Cara, deu, estirpa. Acabou, velho. Acabou, deixa lá, saca? Mas tá jogando bem. Vamos aproveitar o restinho desse contrato. Tem que aproveitar, meu irmão. Tá jogando bem o quê? Porque quando ele jogou, ele não jogou bem, né? Esse é o ponto. Ele teve 19 jogos, 9 vitórias, 10 derrotas, 19 TD, 12 interceptação. Ou seja, os números do Deshaun Watson não foram bons enquanto ele estava saudável e capitaneando o time do Cleveland Browns. Qual que é a expectativa? Que ele venha jogar bem esse ano, mas o que é esse bem? É o suficiente para tu ano que vem tu ir lá e dar um contratalhaço nesse cara de novo? Exatamente. É esse risco que você quer assumir? Exato, porque essa é a questão. Se eu vou botar esse cara pra ver ele, pra ter a esperança de ver ele fazendo aquilo que ele fez lá no Houston Texans, que deu esse contrato pra ele, eu já vou assumir o comprometimento de que se isso acontecer, eu vou dar o contrato ano que vem. Mas se eu não quero mais dar um contrato pra esse cara, então já não deixa jogar, velho. Vê o que tu tem em casa, né? Eu sei que não é tão simples assim, Neymar, mas eu como torcedor, gostaria de ver ele afastado do meu time. Eu concordo com o pós-vírgula, o antevírgula, eu acho que não, eu acredito que não. Eu acho que eu tô com o owner do Cleveland Browns juntamente com os general managers. Eu imagino que, eu suponho que, eu espero que não seja uma decisão unilateral do owner, porque isso acaba com qualquer time, seja a decisão que fosse. Se os general managers, coaches, etc., quisessem o Deshaun Watson e o owner falasse, não, ele tá fora, que merda, tem que ter uma sintonia, ponto. O Deshaun Watson já foi um grande quarterback, já mostrou por muito tempo que não mais, já voltou saudável e foi uma merda. Mas é um time que tem Dylan Gabriel, Shadow Sanders, etc., que temos que vê-lo jogar para ver se funciona. Acredito que veremos ele jogar, salvo o Deshaun Watson, que eu tô assumindo que vai começar jogando. O Deshaun Watson seja uma máquina. Se for uma máquina, vou correr o risco de ano que vem meter mais um contrato nele. Uma máquina, top 10, no mínimo. Se ele for o top 16, que é o que ele veio apresentar a última vez melhor, só que pior, daquele primeiro ano dele, que ele fez quase 5 mil jardas, aí não, eventualmente ele vai ser substituído. Mas eu acredito que, se eu fosse um torcedor do Cleveland Browns, cara, é um quarterback que já teve pedigree. Nós estamos montando um time. Olha a situação do Cleveland Browns. Acabaram de deixar o Myles Garrett embora, puxaram um monte de pique, puxaram um jogador novo, Verse, segundo ano dele. Tem o Schwarzenegger ali, o linebacker que foi erroneamente Defensive Rookie of the Year. Tem uma defesa... Ele não supera, né, Monteiro? Não supera. Nunca superarei. Inclusive, chegou minha camisa do Super Bowl do Nick Emanori. Delícia. Enfim. A defesa do Browns como um todo, o ataque do Browns como um todo, tá sendo muito novo. Pô, então faz sentido ter um quarterback novo aqui. Faz, se ele for bom. E o Browns não sabe disso ainda. Então, olha só a teoria da conspiração, não é uma teoria da conspiração. Se o Deshaun Watson for ruim o suficiente pro Browns ir mal de novo esse ano, e o Browns tiver picks bons de novo em 2027, que é um dos melhores drafts da história, olha o combo acontecendo. O Browns não precisa ir bem agora. Se o Browns ir pegar um pique de draft top 8, Zuma, esse time tem tudo pra estar montado, cara. É um draft que a gente viu, tu vê que o Delandrea tem 5, 6, 7, 8 QBs possíveis de serem titulares na NFL. Quanto mais alto esse pique, melhor vem o Browns pra frente. Então vale a pena ir mal. Tipo assim, o Deshaun Watson, o pior pro Browns é se ele for médio. Ou ele é bom, é excelente, ou ele é ruim, é excelente. Isso, mas tu acha que precisa botar ou deixar um Watson lá pra garantir esse... Porque tu pode ir mal com o Shadow Sanders. Mas ele pode ir bem, o Shadow Sanders. E aí tu tá fudido. Pô, mas aí tu achou o teu quarterback, não, velho. Mas ele sendo muito bem. Daí tá ótimo. Se qualquer um deles for muito bem, acabou, ganhou, etc. Lindo. Mas o Shadow Sanders jogou um pouco e os números dele não são bons. Na pós-temporada ele tá indo bem. Mas daí até jogar bem... O Shadow Sanders, o Browns acho que ele não quer queimar. Mas o Neymar, eu acho sinceramente, cara, que é uma lógica, cara, que os caras não têm, velho. Porque os caras jogam pra achar que vão ganhar, velho. Eles não conseguem enxergar dessa forma. É a mesma porra do Cardinals. O Cardinals não vai fazer isso também. Vai jogar com a porra do Brissette, a gente vai ganhar. Cardinals sim, entendeu? Porque é o Cardinals. Mas o Browns, perceba que é diferente do Browns, porque ele tá há 2 anos com essa lógica. E o General Manager tá lá. Ele trocou o jogador... Eu não sei se essa lógica ou essa porra simplesmente aconteceu porque eles são ruins. Não. Ali dele tem lógica. No dia do draft foi falado isso. Os 2 drafts deles... Há quanto tempo o Browns não faz draft animal? Foi bom. Foi Os 2 anos do draft é uma máquina. E todos pensados pra frente, Montanha.
Trocaram o jogador que eles falaram depois, eles queriam o Travis Hunter. Só que veio uma proposta que era imbatível. Pegar a quinta escolha, uma do ano seguinte, e eles estão vindo maquinado pensando no futuro. Finalmente, eu tenho que ter uma esperança. Se não tiver esperança, não bota qualquer coisa, por que a gente fala do Browns ainda? Tendo uma esperança, é que o Browns finalmente monte uma máquina de um time capaz de competir. Essa máquina de time, ela não tá completa. Ela não tem QB. O running back machucou, vamos ver o que acontece. Mudou a OL inteira, vamos ver o que acontece. Então valeria a pena pro Browns, vou falar as palavras erradas, mais um ano de tanque. Valeria a pena. Então tenta, o Deixão. Beleza. Gilson, mais algum comentário rápido? Cara, assim, de forma muito racional. Se os caras, e eu imagino que é o que esteja sendo feito de análise, né? Você olha para os teus quarterbacks, aí tem o Tyler Green, que foi draftado agora, que possivelmente não tá nessa briga aí, mas tu vai olhar e vai dizer assim, cara, esse é o melhor que a gente tem para ganhar a temporada. De fato, o que o Neymar traz, o que tu trouxe, Montanha, os caras estão entrando pensando em ganhar a temporada. O Browns não tá pensando em fazer uma temporada medíocre, os jogadores pelo menos estão pensando em fazer o melhor deles. Não, vamos tentar. Isso. Então tu olha e fala assim, cara, o melhor hoje é o Deshaun Watson. Ok. Mas se ele for bem pra caramba, tem um contrato pro ano que vem. Cara, é outro problema. A gente conversa no final do ano. Se estão ok com isso, não tem o que falar. Exato. Beleza, ponto. Tu vai jogar com o que tu tem de melhor no teu elenco, já que tu tá pagando o cara. Mas eu, como torcedor, cara, eu gostaria de ver outros caras sendo utilizados pra ver se eu consigo montar essa equipe pra frente, porque eu, sinceramente, acho que o Deshaun Watson já foi, cara. Perfeito. A pimenta em cima do sal, solamente Montanha, é porque também tem um outro detalhe que o Deshaun Watson tem o extracampo. Isso existe uma pimenta que faz as pessoas desgostarem dele. Perfeito. Mas aqui no caso eu tô falando da qualidade dele jogando mesmo, né? Perfeito. Gostou desse corte? Pô, então te inscreve no canal e derrete esse botão de like. Aqui é Zona Neutra, futebol americano sem complicação o ano inteiro. Tamo junto.